Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Meus amigos e minhas amigas, preste atenção. Hoje o tema chama-se Escolas de Planejamento ou Escola das Estratégias e assim por diante. Gente, este assunto aqui é um assunto que pode ser cobrado em 2 itens do edital, tá? Depende do edital, tá? Por exemplo, planejamento estratégico, está aqui, né? Planejamento estratégico pode se cobrar aí, planejamento estratégico no assunto pode cobrar sim o tema escola de planejamento, está lá. Outro assunto, né, muito importante que está vinculado a essa aula, chama-se administração estratégica, ok? 2 tópicos, primeiro tópico, planejamento estratégico, segundo, administração estratégica. Professor, qual que é o grau de incidência de cobrança deste assunto na prova? Gente, tem que ser franco com vocês, o grau de incidência é um grau pequeno, né? Poucas questões de prova de todas as bancas de concurso costumam cobrar as escolas de planejamento. Mas eu digo para vocês o seguinte, pode cair, se está lá no seu edital, planejamento estratégico, administração estratégica, pode cair esse assunto. Então, por que não você aí investir 25, 30 minutos do seu tempo, aprender esse assunto de forma definitiva e torcer, orar para que este assunto seja cobrado na prova. Porque é o seguinte, esse assunto é pouco abordado pelos professores de administração, pouquíssimo abordado, tá? E o examinador pensa que você não estudou. Então é o seguinte, se for cobrado, vão ser questões muito fáceis e você estudou, você vai acertar esse ponto, você vai gabaritar. Assim que é a mentalidade do vencedor, assim que é a mentalidade, assim que deve pensar o aluno concurseiro que vai ficar competitivo e vai ser aprovado. Bacana? Então vamos lá, né? Escolas de planejamento. Professor, manda lá, né? Um resumo da aula de hoje está aqui, né? Ah, professor, eu estou um pouco sem tempo, o que eu devo priorizar? Esse slide aqui, né? Primeira informação importante, tá? Nós temos aí, ó, escolas do pensamento sobre formulação de estratégias, né? Ou escolas de planejamento. Nós temos 10 escolas, tá? 10 escolas, tá? Primeira escola, escola do designer. Segunda escola, escola do planejamento. Terceira, escola do posicionamento. Quarta, escola empreendedora. Quinta, escola conectiva. Sexta, escola do aprendizado. Escola do poder. Escola cultural. Escola ambiental. Escola de configuração. Pronto, são 10. Bacana. Atenção, pasmem. 80% das questões de prova que versam sobre este assunto, ele quer saber a síntese. Por exemplo, ele quer saber se você sabe que a escola cognitiva ela vai adotar o processo mental na elaboração aí da formulação estratégica. Ou seja, atenção, além das 10 escolas, você deve saber qual que é a palavra-chave, qual que é a síntese de cada escola. Por exemplo, escola do designer, concepção. Tem que saber. Escola do planejamento, processo formal. Aí eu já dou uma dica para você, cara, né? Tem aqui, ó, tem um processo formal, né? Aliás, vamos para frente aqui, né? Processo formal. Escola do posicionamento, processo analítico. Escola empreendedora, ó, processo visionário. Escola conectiva, processo mental. Escola do aprendizado, processo emergente. Escola do poder, processo de negociação. Escola cultural, processo coletivo. Escola ambiental, processo reativo. E escola de configuração, processo de transformação. Então, nós temos aqui as 10 escolas. Papo reto com vocês, que isso aqui deve fazer parte da sua revisão. Isso aqui você mata 80% das questões de prova. Então, na prova, eu já vi várias provas que falam o seguinte, escola do designer, ele vai falar que é o processo visionário. Está errado, tá? Visionário vai ser empreendedora. Escola do design vai ser a concepção. Bacana? 10, né? Mas, professor, de onde que surgiu essa escola aí? As escolas de formulação de estratégia, escolas do planejamento. Nosso saudoso, né, Henry Mintzberg, tá? Henry Mintzberg. Sou fãzaço desse cara, Henry Mintzberg. Ele escreveu um livro, tá? Um livro
lá Safari de Estratégias, na qual ele estudou a filosofia e a concepção de todas as escolas de todas as escolas de planejamento, formulação de estratégias a partir da década de 60. E o professor Hermitsberg, né, chegou à conclusão de 10 escolas, e essas 10 escolas, ela, como síntese, como filosofia, olha só, por exemplo, olha aqui, a Escola do Poder, síntese e filosofia, um processo de negociação. Né? Então, ele chegou a essa magnífica contribuição. Vamos ler o texto comigo aqui. Na perspectiva de apresentar as escolas da administração estratégica, relatadas por Henry Mintzberg no livro Safari de Estratégia. Então, olha só, está no comando da sua questão. Safari de Estratégia. Ele quer saber se você sabe quais são as 10 escolas e dessas 10 escolas, qual que é a filosofia central de cada uma. Assim que funciona. Essa é a letra do sucesso. Né? Foi realizado um estudo da filosofia de cada uma das 10 escolas de estratégia, a fim de receber as principais contribuições dessas na administração das empresas e organizações. Bacana, tá aí. Então, nós já estamos falando aqui, já temos algumas coisas muito importantes que nós já estudamos. Nós já estudamos as 10 estratégias, qual que é a palavra-chave de cada uma delas. Estudamos que isso é o resultado do estudo, do trabalho, do esforço do nosso grande mestre Henry Mintzberg. E o professor Henry Mintzberg consagrou esse trabalho no seu livro Safari de Estratégia. Bacana? Outro aprendizado importante na aula. Né? Grande mestre Henry Mintzberg, tá? Ele compilou essas 10 escolas em 3 categorias. Primeira categoria, escolas prescritivas. Segunda categoria, escolas descritivas. E a terceira categoria, escola configurativa. Professor, por que escola configurativa está no singular? Porque só tem uma escola, que é a escola da configuração. Bacana? Então, outro aprendizado importante na aula. Henry Mintzberg elaborou 3 categorias para enquadrar as 10 escolas. Primeira categoria, escola prescritiva, ou seja, vai prescrever uma receita como regra e as demais deverão o quê? Seguir. São a escola do designer, escola do planejamento e escola do posicionamento. De novo, quais são as 3 escolas que pertencem à escola prescritiva, escola do designer, escola do planejamento e escola do posicionamento? Fechou. Se tem a prescritiva, tem a descritiva, né, que vai descrever situações, mas não como regras. Né? Quais são as escolas descritivas? Comigo aqui, escola empreendedora, escola conectiva, escola do aprendizado, escola do poder, escola cultural e escola ambiental. Novamente, as escolas que pertencem à categoria descritiva. Não pode ter preguiça. Comigo, primeiro, escola empreendedora, escola conectiva, escola do aprendizado, escola do poder, escola cultural e escola ambiental. Fechou. E, finalmente, a escola configurativa vai ser o quê? A escola da configuração. Fechou? Bacana. Então, vamos lá. E agora, professor? Agora nós vamos estudar rapidamente cada uma das escolas. Qual o conhecimento necessário, importante, que você deve saber para o dia da prova, né? Ok? Todos esses caras aqui, tá? Deixa eu achar meu livro aqui no meu estúdio. Onde que está o meu livro aqui? O livro do Alberto Kevenato e do Sapiro. Vou pegar aqui, só um minutinho, parei. Deixa eu achar esse livro aqui, né? Ô, professor, não estou achando esse livro. Eu devo ter emprestado para alguém esse meu livro que estava aqui. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Desculpa aí a minha saída, né? Mas vamos lá. Então, o que acontece? Qual que é a estratégia do professor Luiz? Eu vou falar em um slide, tá? O necessário de cada escola. Qual que é o nosso foco? Meu foco aqui é só um, cara. Eu não quero transformar você em um doutor em administração, um mestre. O meu objetivo aqui é lhe preparar você com conhecimentos bastante objetivos e técnicos para te subsidiar no dia da prova, para você fazer a questão, ou seja, para acertar. Isso aqui, gente, é muito fácil, tá?
é o necessário. Tá? Professor, eu quero aprofundar. Cara, se você quiser aprofundar sobre isso aqui, vai embora. Então, primeira escola, escola do design. Primeira consideração fundamental sobre essa escola, é a mais cobrada de todas. Tá aí. É a mais cobrada de todas. Professor, por quê, professor? Porque na escola do designer, que tem a formulação da matriz SWOT. Essa escola do designer também é conhecida como matriz SWOT. A escola do design também é conhecida como a escola da concepção. Então, tem que saber, cara. Ó, escola do designer, também conhecida como escola SWOT, da matriz SWOT. Por que ela é mais cobrada? Porque essa metodologia do planejamento, do diagnóstico estratégico, você elabora o diagnóstico estratégico, uma análise ambiental interna, externa, você formula uma estratégia. É que o assunto de planejamento que mais é cobrado em concurso. Então, o examinador quer saber se você sabe que o SWOT faz parte da escola do designer. Só isso. Se você sabe disso, você acerta as questões, né? Vamos lá. Palavras-chave importantes que você deve saber. Então, a escola do designer, também é conhecida como escola da concepção, tá? Da concepção estratégica. Também é conhecida como escola SWOT. Além da escola SWOT, essa escola do design tem um arquiteto individual, ou seja, o grande líder da organização, ele vai ser o arquiteto do planejamento da organização. Fechou? Entenderam? Isso é importante. Comigo aqui. Quem pensa a estratégia é a alta administração. Assim, as decisões mais importantes são centralizadas nesses executivos principais, que são considerados arquitetos estrategistas. Então, olha só, arquiteto individual. Quem que é esse cara? Esse cara que está no topo da administração, lá no topo da pirâmide, a alta administração. Ele é chamado o quê? De arquiteto estrategista. A estratégia pode ser definida como a determinação das metas e de objetivos básicos de uma empresa a longo prazo, bem como da adoção de cursos de ação e alocação dos recursos necessários à consecução dessas metas. Bacana, então isso aqui é a escola do designer. De novo, o que é importante saber? Você tem que saber o seguinte, ó, concepção, arquiteto individual e escola SWOT, matriz SWOT. Fechou? 10. Próxima escola, segunda escola, né? Escola do planejamento. Essa escola do planejamento, tá? A palavra-chave é o seguinte: o processo de planejamento ele vai ser, olha só, formal. Formal. O que é formal? Documentado, escrito, tá? Se ele é formal, ele é o quê? Controlado. Então, a escola do planejamento, ela vai elaborar a estratégia que vai ser o resultado de um processo controlado, formal e elaborado com várias etapas, ou seja, possui um alto nível de complexidade. Além disso, tá? Diferentemente da escola anterior, que você tem um arquiteto estrategista, nós temos aqui o líder, bacana. O líder é o cara que está lá no topo da organização. Só que esse líder, ele vai receber a contribuição do staff. Professor, quem são o staff? O staff são os técnicos, são os assessores diretos, de assessoramento direto do líder. Então, o processo de elaboração de estratégia, você vai ter o líder. Esse líder vai ser auxiliado por uma equipe de staff, tá? E ele vai ser feito num processo formalizado, controlável, tá certo? Elaborado. Palavra-chave, formal, cara. Líder, staff, pronto, você acerta todas as questões. Vamos ler aqui. O executivo também é o foco, tendo o apoio do staff de planejamento, apoio técnico. A concepção, ou seja, a execução dos planos estratégicos, é atribuição dos planejadores e não do executivo principal. O líder máximo irá aprovar esses planos, ele é, de fato, o responsável. Então, está aqui para vocês a escola do planejamento. É muito simples esse assunto, cara. Tá? Agora, se você quer... Aqui, gente, tem... Essa aula aqui, se você quiser aprofundar, você pode fazer 10 teses de doutorados. Cada escola dessa dá para você fazer uma tese de doutorado, mas não é preciso para a prova de concurso. Vamos lá. Outra escola
é chamada escola do posicionamento, tá? Gente, escola do posicionamento, tá? Essa escola do posicionamento, tá? Essa estratégia de posicionamento tem como referencial teórico Philip Kotler, né? Potter, tá? Então, esse Potter aqui, Philip Potter, né? Professor, quem que é esse cara? Esse cara lá é o pai do marketing, né? Professor, eu já estudei isso nas aulas com o senhor aí, professor. Esse cara aí que escreveu aquele negócio, liderança em custos, diferenciação, exatamente. Então, lideranças e custos e diferenciação são tipos de estratégias da escola de posicionamento, né? Ou seja, essas estratégias, elas são genéricas. Tá? Então, falou estratégias genéricas, você tem que lembrar obrigatoriamente da escola de posicionamento de Potter. Bacana? Então, lá. O processo de elaboração é analítico. Tá? Analítico, sistemático e prescritivo, focado no executivo principal. Possui estratégias tidas como formações genéricas, tá? Olha só, genéricas, tá? Genéricas. Essa palavra genérica que você tem que vincular à escola de posicionamento. Isso que é mais cobrado em concurso. Que representam posições a serem assumidas diante de um mercado competitivo. Professor, eu quero algumas posições a serem assumidas perante o mercado competitivo. Liderança em custo, diferenciação, teoria do Potter. Estratégia é um padrão ou plano para integrar as principais metas, políticas e consequências de ações de uma organização para uma postura singular e viável, com base em suas competências internas relativas, mudanças no ambiente antecipadas e providências contingentes realizadas por oponentes inteligentes. Então, está aqui toda uma questão de estratégia de Philip Kotler, ok? Bacana, fechou. Então, essa é a terceira escola, presta atenção. Ó, posicionamento, Kotler, ok? Estratégias genéricas, isso você deve saber. Exercício, vamos lá, vamos praticar. TCE, Paraná, FCC 2011, cargo de analista. Em gestão estratégica, a escola segundo a qual as estratégias são genéricas. E existem a priori, claramente definidas Pronto. Gente, qualquer assunto, escolas estratégicas, escolas do planejamento, nós temos quantas? 10. Tá? Eu disse para vocês, você tem que saber quais são as 10 escolas e qual que é a palavra central de cada uma. Se você sabe isso, você acerta todas as questões. Por exemplo, escola conectiva, mental. Ok? Designer, concepção. Arquiteto da estratégia, SWOT, né? Ambiental, qual que é a palavra-chave? Reativa. Empreendedora, qual que é a palavra-chave? Visionária. Posicionamento, qual que é a palavra-chave? Genéricas, Philip Kotler. Pronto. Não acredito, professor, acertei e consegui compreender, adquiri o macete. Cara, agora você vai no automático, meu amigo. Agora você vai no automático, você tem condições aí de acertar em todas as questões de escola das estratégias, escola do planejamento. É muito fácil, cara. Siga a nossa orientação pedagógica que você vai longe, meu amigo. Porque aqui, eu digo, o professor aqui faz de tudo, cara. De tudo para que você aí fique competitivo, que você acerte todas as questões. Vamos lá. Escola empreendedora. Palavra-chave? Já sabe, já decorou, qualquer visionária, né? Professor, como assim esse cara aqui, essa escola empreendedora, ela é descritiva, não é prescritiva, tá? Ela é descritiva, né? Ela vai dar o norte. Outras 3 anteriores, a prescritiva, ela vai ditar a receita, né? Que é a escola lá do planejamento, a escola do posicionamento, a escola do design, ela vai dar um roteirozinho para quê? Vai dar um roteirozinho para as organizações fazerem o planejamento. Tá? Agora, essa aqui não, ela é descritiva, empreendedor. É aquele cara que tem visão, o grande líder da organização, tá certo?
Então ele elabora as estratégias de acordo com o quê? Com a sua visão. Ele é um cara visionário. Ele é empreendedor, né? Trata-se de um processo visionário. Ou seja, a estratégia é uma visão, né? Uma visão, ele enxerga na frente. Um olhar para o futuro. A sua formulação e implementação são centralizadas na pessoa do líder máximo da organização. Porque esse líder máximo da organização, ele é um cara empreendedor, é um cara visionário. Aqui, tá? Esse aqui é aqueles casos lá, você encontra algumas pessoas, eu tenho tal coisa, eu tenho tal coisa, tal coisa. Puta, você fala, como é que você consegue fazer isso, cara? Você tem algum plano? Mostra o seu plano para mim. Ele fala, eu não tenho nada escrito, está tudo aqui dentro. As coisas que a gente vai observando, analisando futuras oportunidades de negócio, ou seja, um cara empreendedor, um cara visionário. Então, essa é a formulação da estratégia do plano dele. Ok? Bacana? Entenderam? 10, né? Próxima escola, qualquer, vamos ver aqui. Escola conectiva, né? Conectiva. Cara, aqui não é só estudar para concurso, é para a vida. Falou na palavra... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Convido vocês a conhecer a nossa metodologia, conhecer o nosso curso super completo e atualizado, com os melhores professores do mercado aqui do Lá Concurso, o curso para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Aqui, nós temos aqui o melhor custo-benefício. Nesse curso, nosso custa apenas 10 parcelinhas aí de R$20. Você vai ter direito aí a assistir o restante dessa videoaula e muito mais. Esse curso nós temos hoje já disponível aí em torno de 270 videoaulas com esse padrão de qualidade que vocês acabaram de assistir. Tá certo, meus amigos? Já esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Então você pode fazer o download gratuitamente. Clique no link aqui embaixo. Clique lá, faz um cadastrozinho. Você vai poder baixar esse material de apoio de forma gratuita aqui do Lá Concurso. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui do Lá. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.